Olá, meu nome é Glaucia Mello, sou nutricionista, mestre em bioquímica, professora universitária. É com muito prazer que eu venho participar da primeira jornada multiprofissional de saúde em gerontologia. Venho trazendo o tema Subnutrição na pessoa idosa, estratégias nutricionais para a prevenção e controle de doenças crônicas e melhoria da qualidade de vida. Longevidade e saúde. Longevidade é viver por um tempo maior, viver com boa qualidade de vida. Não é apenas viver mais tempo, mas de forma plena e feliz. A fórmula da longevidade não existe, mas com alguns cuidados podemos garantir uma vida longeva e saudável. Na atualidade, seguimos o conceito de estilo de vida saudável. Envolve bons hábitos alimentares e vida ativa desde o início da nossa vida, desde o nascimento até o envelhecimento. O direito de envelhecer no Brasil com saúde é garantido por lei. Ele foi criado no ano de 1994, garantido por um decreto que, dentro das estruturas determinadas por esta lei, assegura os direitos sociais e amplo amparo legal ao idoso e estabelece as condições para promover sua integração, autonomia, participação efetiva na sociedade. O objetivo é, então, atender às necessidades básicas da população idosa no tocante à saúde, como também a assistência social, a moradia, previdência, justiça, trabalho, lazer, esporte, alimentação segura, entre outros, como o direito de todo cidadão brasileiro. Envelhecer, idoso. Qual conceito nós podemos dar para o idoso? Bom, segundo a OMS, idoso é a pessoa a partir de 60 anos de idade. E essa adoção é adotada pelo Brasil. Mas o envelhecimento envolve mais do que apenas ganhar anos de vida. É um fenômeno biopsicossocial. É uma visão que não considera como destino a fase terminal da vida, muito menos um processo e resultado de redução do estilo de vida, seja sociocultural, laborativa. Muito menos ainda que haja desigualdade e injustiça nas relações e dinâmica da sociedade, em virtude da idade cronológica. É um fenômeno que engloba diversos aspectos biológicos, familiares, sociais, psíquicos e culturais. Dessas variáveis, a biológica contempla mudanças fisiológicas importantes, também metabólicas, que acometem todos os sistemas orgânicos, observados pelo fenótipo físico, ou seja, a nossa imagem corporal. A variável econômica relaciona-se com a capacidade laboral, que afetará a renda familiar per capita. A questão familiar, então, envolve o estado emocional significativo, pois pode acarretar perda da autonomia, necessitando de auxílio de parentes ou cuidadores. A questão sociocultural envolve a forma como o indivíduo é reconhecido pelas novas gerações, geralmente determinado pela cultura familiar ou comunidade, também o país. É um fenômeno, não, que leva à redução da capacidade de adaptação às sobrecargas funcionais, ou seja, o aprendizado alcançado durante toda a vida deve ser aplicado para garantir a qualidade de vida de si próprio. Bom, o envelhecimento tem classificações, na verdade. Nós temos
a idade cronológica, que é a escala numérica que classifica de acordo com a data de nascimento. Mas também temos a idade biológica. Ela é demonstrada pelo organismo, sua condição fisiológica depende de influências exógenas e externas e ambientais. Tem a idade psicológica, que é considerada quando da maturação mental, ou seja, a capacidade de adaptação ao meio em que vive. Não é à toa que dizemos que é uma pessoa que tem idade, mas com pensamento de jovem. Bom, mas também temos a idade funcional. É a tentativa relacional com as idades biológica, psicológica e social, alcançando a verdadeira idade. E tem a idade social. Bom, ela segue princípios de cada sociedade, dependendo do conceito do jovem, de idoso, segundo aspectos culturais, como já falamos. Bom, as doenças crônicas, nós temos então que ter cuidados diários com ela. Quais seriam as doenças crônicas? Das principais, nós temos as cardiovasculares, as que mais matam em todo o mundo. É a hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e arritmia. Já não é mais considerada doença de primeiro mundo, ela já alcança toda a sociedade, em qualquer lugar do planeta. Bom, mas também devemos lembrar que as outras doenças crônicas que aqui vamos destacar são muito frequentes no idoso. Diabetes mellitus, sobrepeso, obesidade, dislipidemia, alguns tipos de cânceres, insuficiência renal, apneia do sono, osteoarticulares, pneumopatias. Dessas doenças, nós devemos prestar atenção. E um método melhor para termos uma longevidade saudável é a prevenção. E essa pode ser feita por meio de uma boa alimentação e uma vida saudável. Hábitos de vida, como atividade física, descanso, hidratação, convivência, lazer, bem-estar mental. Assim, mas para tratar as doenças crônicas, uma vez já existentes, nós temos a ajuda do tratamento medicamentoso. E tem que estabelecer um cronograma fácil para que os idosos e também os seus acompanhantes possam seguir, para que não haja interferência entre medicamento e alimento. Medicamento, medicamento. E medicamento, descanso e medicamento, estado alerta. Bom, do envelhecimento e o estado nutricional, nós vamos falar alguns detalhes. Vamos destacar alguns tópicos que é importante entender sobre o idoso, o envelhecimento e as características nutricionais que podem estar relacionadas, para o qual nós podemos então determinar quais estratégias o nutricionista poderá utilizar. Uma delas é a imunidade. Nós temos uma redução na produção de células sanguíneas ao longo dos anos, onde a quantidade de células de defesa produzidas por um idoso é inferior à de um jovem. Assim, seu organismo terá um exército com menos soldados para se defender de ameaças internas e externas. Mas também temos a densidade óssea reduzida, um distúrbio osteometabólico, caracterizado por uma redução da massa óssea, levando à fragilidade do tecido ósseo.
facilitando alterações fisiológicas que afetam a biodisponibilidade de nutrientes responsáveis pela mineralização óssea e renovação dos osteócitos, que são as células do tecido ósseo. Assim, alterações podem permear distúrbios como a osteopenia e a osteoporose, essa muito séria, sendo última caracterizada pela deterioração da microarquitetura do tecido ósseo. Nossos ossos foi construído por um grande arquiteto. Ele é que dá a estrutura do nosso corpo. E a alteração nessa arquitetura aumenta a predisposição a fraturas. A etiologia da perda da massa óssea é complexa e multifatorial. Mas nós temos um recurso, não é mesmo? A nutrição tem papel fundamental na prevenção e tratamento da osteoporose, por exemplo. A nutrição adequada é a forma pela qual se busca ofertar ao organismo a biodisponibilidade dos nutrientes envolvidos no metabolismo ósseo, em todos os períodos do ciclo vital, prevenindo ou reduzindo a incidência da osteoporose. Osteoporose, uma vez instalada, não tem cura, mas tem retardo do seu agravamento e controle da doença. Tais nutrientes que são importantes para a prevenção da osteoporose e para a maturação e estruturação firme da arquitetura óssea é a proteína, os minerais como cálcio, fósforo, potássio e vitaminas D, K, vitaminas B12. E também é necessário após o início da osteoporose. Essas vitaminas devem ser ofertadas também durante o tratamento. Porém, excesso de alguns nutrientes pode levar à desmineralização óssea, tais como proteínas, sódio e vitamina A. Proteína é necessário para a construção, mas uma alimentação com muita proteína não é saudável para o organismo. Deve haver um controle entre os nossos macronutrientes, proteína, carboidrato e lipídios. Assim, o acompanhamento com o nutricionista é um recurso de garantia de avaliação adequada do estado nutricional, prescrição individualizada para o idoso e para todas as pessoas que buscarem atendimento, garantindo assim a saúde do sistema orgânico como um geral, mas principalmente do sistema osteoarticular. Mas nós temos agora uma outra alteração no idoso, que é o aumento da massa gordurosa. Nada agradável para muitas pessoas, muito menos para o metabolismo. A composição corporal no idoso é constituída como todas as outras fases do ciclo da vida, de tecido adiposo, de musculatura, ossos e água, ou seja, massa magra, massa gordurosa. O envelhecimento determina diversas modificações na composição corporal, tais como aumento de 20 a 30% na gordura corporal total e modificação da sua distribuição, tendendo a localização mais central, abdominal, visceral. Não tão saudável assim, não é mesmo? A obesidade abdominal geralmente está envolvida com um estado inflamatório crônico, associada às doenças crônicas, principalmente a obesidade. E a obesidade é fator de risco isolado, primário, comunicativo de todas as outras doenças crônicas que nós já citamos. Mas esse processo inflamatório crônico leva à perda da massa magra, com redução da função imunológica, declínio cognitivo, aterosclerose, que é uma das complicações, é uma das doenças crônicas, e a resistência à insulina, que é uma complicação básica de maioria das doenças crônicas aqui que falamos como prevenção pela alimentação.
A obesidade central e visceral é um caráter pró-inflamatório. Ela prejudica demais a saúde do idoso quando comparada a uma obesidade global. Com essa obesidade, nós temos a perda da massa magra, que se inicia de forma fisiológica por volta dos 40 anos, principalmente em indivíduos sedentários, com algumas doenças, mas também sem a mesma, porque se eles forem sedentários e tiverem alguma doença ou não, mas tiverem uma má alimentação, essa perda de massa magra vai acontecer. Assim, indivíduos que não são ativos podem levar a uma redução de cerca de 1,5% da força muscular e 1 a 2% da massa muscular ao ano a partir dos 50 anos. Então, não é à toa que diz que tudo que fazemos antes dos nossos 30 anos, nós teremos como somatório, vantagem, um cofre para o nosso envelhecimento. Porque no envelhecimento, a homeostase do tecido muscular apresenta alterações quando em circunstâncias fisiológicas e metabólicas, com a menor oferta de nutrientes, principalmente proteínas, mas dentro de um padrão, ok? Além das alterações hormonais que tornam o processo de regeneração e formação muscular menos eficiente. Algumas modificações celulares incluem redução do tamanho e número de fibras musculares, particularmente as fibras do tecido 2, que são de resposta mais rápida, associada à infiltração de gordura no meio desse tecido. Mas não só terem que engordar, perder massa magra, reduzir a densidade óssea e alterar a imunidade, no envelhecimento nós vemos uma alteração da estrutura bucal e dentária. Alterações bucodentário são comuns do envelhecimento. São alterações que se manifestam, então, no idoso, na cavidade oral, revelando interação existente entre consequências degenerativas da idade, mas também condições patológicas. Então, cuidar da dentição deve ser desde a primeira do bebezinho até a fase adulta e principalmente na terceira idade. Dentre as principais doenças orais que acometem os idosos, tem o avançar da idade, destacamos com a xerostomia, a perda da capacidade gustativa, doenças periodontais, cárie dentária, oriunda da dificuldade motora do processo de higienização, que podem evoluir para perdas dentárias e algumas lesões na mucosa. Afetam a capacidade mastigatória, acarretando assim uma diminuição na qualidade de vida. Mas nós temos dificuldades digestivas. O envelhecimento não é fácil, mas se soubermos levar a vida com um estilo saudável, essas alterações serão vistas e controladas, prevenindo uma má avaliação do estado nutricional e, com isso, uma melhora da qualidade de vida. Com o avanço da idade, o sistema digestivo pode ser propenso a diversas alterações fisiológicas. Um deles, que é muito comum, nós ouvirmos os idosos falarem, que possuem gastrite, úlceras, doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, ele tem que estar com a cabeceira da cama elevada, porque ele tem tendência a refluxo, queimação, azia, não é mesmo? E entre outros problemas. Mas eles podem ser tratados e prevenidos com a adoção de uma dieta equilibrada, uma alimentação saudável, uma boa hidratação, redução do consumo de álcool, além de evitar a automedicação,
porque excesso de medicamento interfere no metabolismo do sistema gastro. Bom, também nós temos alterações de olfato e paladar. Os idosos sofrem bastante, porque as membranas que recobrem o nariz tornam-se mais finas e secas, bem como os nervos responsáveis pelo olfato, que se deterioram com o tempo, afetando a capacidade de detectar odores, sendo os cheiros mais fortes detectáveis, mas aqueles mais sutis, muitas vezes os mais gostosos, eles podem não ser mais sentidos. Com o envelhecimento, o número de papilas gustativas também diminui. O nosso paladar é afetado. Essas papilas tornam-se menos sensíveis, reduzindo a capacidade de perceber o sabor doce e o salgado, quando relacionado com o sabor ácido e o sabor amargo. Essa alteração pode levar alguns alimentos a terem um sabor amargo, diferente do seu sabor original. Tais alterações no paladar tornam a alimentação não prazerosa, por alguns alimentos parecerem insossos, sem sal. Daí o cuidado com o idoso na alimentação, principalmente no sal de adição, porque a tendência é acrescentar sal para tentar dar sabor ao alimento. E a falta de palatabilidade reduz o apetite e reduz a vontade de comer, onde a atenção do nutricionista vai ser necessária para evitar uma subnutrição e a desnutrição propriamente dita. Nós temos também alteração no intestino, mas com uma boa notícia, não é? O intestino delgado não ocorre grandes alterações, inclusive na função absortiva da maioria dos nutrientes. Pode ser por alguns, e esses podem ser suplementados pelo nutricionista. Porém, os níveis de lactase diminuem, que é uma enzima que digere a lactose, e pode levar à intolerância. Então, produtos lácteos podem não ser muito bem aceitos pelos idosos. No intestino grosso, também não observamos grandes alterações com a idade. Porém, uma queixa comum é a constipação. Mas a função intestinal deve sempre fazer parte dos cuidados diários do idoso e de todos nós, para evitar uma desbiose intestinal e doenças mais graves, que um acompanhamento simples de observação das características das fezes pode revelar a necessidade de buscar auxílio profissional. Então, vamos cuidar da saúde intestinal? Não só na fase idosa, mas em todo o ciclo de vida. Bom, e finalizando, o mais sensível de todos e o mais preocupante, a perda de sede. Ocorre no idoso uma diminuição do número e sensibilidade de receptores corporais que controlam a sede, além de contarem com uma menor produção do hormônio antidiurético, que promove a reabsorção de água no rim. Assim, sem perceber, os idosos sentem menos vontade de consumir água, mas o organismo continua necessitando, porque todo o seu metabolismo é permeado pela água. É necessário orientação, mesmo sem vontade, de beber água para evitar a desidratação. Uma estratégia que nós nutricionistas oferecemos é espaçar a medicação que esse idoso toma para que ele possa sempre estar ingerindo água. Muitas vezes a sensação de água é confundida pela fome. Então, se dá vontade de comer e ele já almoçou, é indicado oferecer água. Bom, aí nós vamos falar do nosso tema, né? Para que a gente possa compreender o que essas modificações no metabolismo do idoso pode chegar a gerar uma subnutrição. Ela é uma deficiência ou excesso ou desequilíbrio da energia, proteína e outros nutrientes, que causam efeitos adversos mensuráveis nos tecidos, forma corporal, ou seja, o tamanho, a composição, a função
resultado clínico do organismo. Pode abranger tanto a supernutrição, que não é saudável, quanto a subnutrição, que também não é saudável. Mas frequentemente a subnutrição ela vai ser reflexo do problema chamado desnutrição, que é uma síndrome clínica caracterizada por perda de peso associada à depressão significativa de reservas de gordura e massa muscular, também conhecida como subnutrição proteica energética. Nós temos também a chamada desnutrição subclínica, é aquela onde não há sinais clínicos ainda de que o organismo está sentindo falta de nutrientes específicos. Todos os idosos correm risco potencial de subnutrição, porque nessa acontece menor massa muscular esquelética, que nós já verificamos, aumento da massa gordurosa, aumento da gravidade das doenças crônicas, e com isso pode acontecer aumento de hospitalização e despesas com a saúde. Melhor despesas com alimentação do que com medicação. Idosos obesos e abaixo do peso podem sofrer com a subnutrição. Ela é mascarada pela obesidade. Os riscos associados à perda rápida de massa muscular permanecem em ambos os grupos de pacientes. Não é possível identificar pacientes subnutridos simplesmente pela sua aparência física, muito menos pela avaliação da massa corporal, que é o IMC, e o peso num único momento. Deve ser feita uma triagem sistemática na clínica geral e, pelo nutricionista, avaliação antropométrica, um meio útil de identificar aqueles que correm maior risco. O rastreio da subnutrição entre doentes idosos na clínica geral, entre idosos saudáveis nos ambulatórios, nos momentos de check-up, deve ser incorporada à prática de rotina, sempre que possível, como técnica preventiva. Da perda de massa magra, nós temos o reconhecimento na idade do idoso acima de 60 anos, e principalmente em mulheres, a chamada sarcopenia, perda progressiva e generalizada de massa magra e também da perda da força muscular esquelética, com risco de resultados adversos, como incapacidade física, fragilidade, baixa qualidade de vida e morte também. Essa é a mais grave. Uma vez identificada a sarcopenia, ela deve ser tratada com urgência. Por que em mulheres existem mais chance de desenvolver sarcopenia? Pela diminuição dos esteroides sexuais devido à menopausa. Compromete a musculatura esquelética e compromete também a massa óssea, tornando-a propensa ao desenvolvimento da sarcopenia. Bom, a sarcopenia ela é induzida pela subnutrição, pelo sedentarismo, pelo aumento do catabolismo, pelo aumento do estresse oxidativo, que faz o aumento da inflamação crônica, mudança de metabolismo muscular, diminuição de neurônios e da velocidade de estímulo através dos neurotransmissores, onde dificulta a locomoção desse idoso, mudanças no número de fibras musculares com uma redução da excitação e contração. Então, o andar, o caminhar, o levantar torna-se muito dificultoso. Então, o ideal é impedir o acometimento da sarcopenia pela prevenção através de uma alimentação saudável e atividades físicas controladas sempre por profissionais. A partir dos 30 anos, devemos tomar cuidado e fazer check-ups constantes. Bom, o envelhecimento também envolve a chamada de obesidade sarcopênica. Parece controverso, não é verdade? Como é que ele pode ter sarcopenia, que é perda de massa magra, e ser obeso?
se nós vimos que a sarcopenia leva a uma pessoa muito emagrecida, mas a sarcopenia é a massa magra que está tendo o peso excessivo, modificando toda a estrutura orgânico-metabólica desse indivíduo. Ela é relacionada ao aumento de complicações devido ao acúmulo da gordura corporal e à perda da massa muscular, associada com alterações metabólicas e sobrecarga do peso em tecidos do corpo, onde quando você vê um idoso muito obeso e que fica muito tempo sentado, ele provavelmente tem sarcopenia associada à obesidade. A sarcopenia e a obesidade juntas, elas são induzidas pela diabetes mellitus do tipo 2, também a osteopenia e osteoporose, a incapacidade da perda da autoimune, a autonomia é afetada, porque essa imunidade foi afetada, a pessoa fica propensa a doenças com mais facilidade e assim, principalmente, as doenças crônicas e o aumento da complicação das mesmas. Bom, a sarcopenia em si, seja a sarcopenia magra ou a obesidade sarcopênica, ela predispõe uma síndrome de fragilidade do idoso. Essa fragilidade acontece por declínios cumulativos, relacionados à idade em vários sistemas fisiológicos, com reservas homeostáticas prejudicadas e capacidade reduzida de suportar o estresse, resultando em maior vulnerabilidade e resultados adversos para a saúde, como quedas, hospitalização, institucionalização e também a morte. O aumento de quedas e fraturas, uma vez o idoso aparentemente saudável, mas provavelmente estava com um estado de fragilidade, ao quebrar o osso, por exemplo, do fêmur, é muito difícil o tratamento, complexo e pode levar à morte. A incapacidade física e psicológica elevada deprime o idoso e piora o seu quadro de restabelecimento. A dependência de outros indivíduos também incomoda esse idoso e o torna frágil emocionalmente. O aumento das internações recorrentes afeta o estado emocional, sem falar no medo da morte. E a estabilidade, que nós falamos que é tão afetada pela sarcopenia, ela tem uma recepção adequada de informações através de sistemas sensoriais e cognitivos, sistema nervoso central, músculo esquelético, de forma integrada. Assim, a queda em idosos está relacionada a cerca de 12% de todos os óbitos dos idosos, onde cerca de 70% das mortes acidentais são as pessoas acima de 75 anos. A nutrição, ela envolve um lado que é de comer, onde nós aprendemos que comer é algo que deve ser a companhia de alguém. Comer sozinho não é muito agradável. Não é à toa que a sociedade ela demonstra momentos de alegria através de comemorações, reuniões, onde envolve geralmente uma comida, um café, um lanche, um jantar, um almoço, um churrasco. Bom, os nossos idosos também gostam disso, mas eles sozinhos, longe, porque não estão mais trabalhando, a sua atividade laboral foi reduzida, ou ele já alcançou a aposentadoria, o cuidado para com eles deve ser maior para evitar a anorexia do envelhecimento. É a diminuição da ingestão de energia maior que o gasto.
e ocorre então a perda de peso. Se eu preciso gastar 1.000 calorias e eu faço uma ingestão de 600, eu vou ter perda de peso. Mas se eu continuar com esse processo, eu não vou aparecer tão emagrecido. Eu posso desenvolver a obesidade sarcopênica. Assim, a anorexia do envelhecimento deve ser prevenida através do cuidado, principalmente pelo lado emocional. Essa anorexia pode se desenvolver pela redução do paladar, pela redução da deglutição do idoso, dificuldade de deglutir, a redução do olfato, porque muitas vezes nós sentimos o cheiro e ajustamos ao seu sabor, aumento da sensação de saciedade, ele não tem vontade de comer, pois o centro hipotalâmico foi alterado, a preferência por lanches, muito comum. Os nossos idosos não gostam de jantar, não é verdade? Eles preferem um lanche, mas o cuidado é que tipo de lanche você está ofertando para ele. O nutricionista poderá fazer com que esse idoso coma lanches saudáveis que supram as suas necessidades, porque vai estar distribuída todas as necessidades através dos alimentos em que os alimentos possam alcançá-las ao longo do dia, em pequenas refeições. Outras causas comuns da anorexia do envelhecimento é a depressão, o isolamento social, a ansiedade, a aversão a alguns alimentos, resistência a mudanças da rotina, resistência à orientação sobre alimentação e saúde. Muitas vezes eles acham que sabem de tudo e é difícil falar e compreender. Por isso, na nutrição, nós temos que usar estratégias de tratamento, onde nós verificamos que a alimentação deve reduzir nutrientes ingeridos em excesso para que a balança se equilibre, porque nós temos um aumento do déficit de nutrientes. Então, se eu reduzo os excessos e aumento o déficit, eu tenho uma balança desequilibrada. Para isso, o nutricionista vai orientar um ajuste, uma redução dos nutrientes energéticos, principalmente os carboidratos simples e as gorduras saturadas, equilibrando de forma que essa balança se ajuste, em que os nutrientes não estejam nem em excesso e nem em déficit. Para promover a oferta de nutrientes que estão menos presentes na dieta dos idosos, nós vamos aumentar micronutrientes que vão ajudar no processo de absorção desses nutrientes gerais e estabilização de todos os sistemas orgânicos. Dentre os principais, na terceira idade, nós indicamos o ferro, o cálcio, vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9 e B12, que estão envolvidas com metabolismo energético, vitamina E, D, A e C, que são vitaminas antioxidantes, facilitam e ajudam o organismo a se livrar dos corpos indesejados, metabólitos indesejados, minerais como ferro, potássio, magnésio, zinco, selênio, cobre e fósforo. Por que o ferro citado novamente? Porque ele é necessário, porque é o sangue quem carrega todos os nutrientes. E o sistema hematopoético só vai sintetizar a hemoglobina, que é o principal carreador, mediante a presença do ferro. Mas ferro saudável, o ferro que vem da alimentação. Ferro suplementar é apenas em casos de anemia. Bom, assim o nutricionista, como estratégia de tratamento, deve lidar diretamente com o idoso.
Oferecer o cardápio onde os alimentos possam fornecer a maioria dos nutrientes necessários ao bom funcionamento do organismo, suprindo as necessidades específicas individualizadas. A dieta deverá ser variada e equilibrada para proporcionar restauração do tecido nutricional e contribuir para a prevenção da saúde geral. Plano dietético deve ser apresentado ao idoso, mesmo que ele esteja acompanhado, para sua conscientização e cuidados com a saúde. Aqui nós temos 2 exemplos de como orientar a alimentação do idoso. Nós temos o guia, nosso guia brasileiro de alimentação para a população brasileira. Mas nesse guia está contemplado tudo que está nessa pirâmide, onde nessa pirâmide nós temos a hidratação como base, seguida dos energéticos e alguns outros nutrientes que vão estar escalonados em quantidades, onde as reduzidas são os que oferecem calorias vazias. Já nessa roda, nós podemos observar os que devem estar em maior quantidade, como, por exemplo, os vegetais, que são as nossas fontes de micronutrientes, da mesma forma que as frutas. Os cereais é fontes de energia e também as carnes e laticínios são fontes de proteína. As gorduras, elas estão embutidas nos próprios alimentos, mas também a gordura adicional, ela é necessária, desde que em quantidade controlada. Assim, adjuvante ao tratamento do nutricionista, nós estimulamos atividades ao ar livre, sem impacto, principalmente coletiva. Bom, também o tratamento adjuvante da atividade de força física localizada sob supervisão do professor. E a higiene do sono, para que o sono seja contemplado com menor acordares noturnos e dormir em horários correspondentes ao momento do descanso. Estimular a ingestão de água, mesmo fora das refeições. Qualidade de vida, assim, ela é garantir a capacidade funcional do idoso, manter a independência e autonomia, a importância do convívio familiar e de amigos, evitando desânimo, depressão, isolamento, sensação de não pertencer à comunidade, evitar o desenvolvimento e o agravamento de doenças crônicas que afetam a saúde, estilo de vida saudável, com uma boa alimentação, atividade física, com acompanhamento e lazer, e cuidado clínico, nutricional, medicamentoso, emocional e social, onde a nossa roda da vida, da qualidade, ela vai garantir, pela alimentação equilibrada, estado físico e mental, repercutirá nas relações sociais, percepções de saúde e satisfação com a vida. E aí, a sensação de bem-estar. Assim como diz Carlos Drummond de Andrade, não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e é mais importante acreditar em você de novo. Obrigada!